Boa tarde a todos, muita paz. Então, nosso capítulo é o 5 e o nosso item é o 14. É o primeiro daqueles que vai falar sobre o suicídio e a loucura. Ele diz assim: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbaria. E aí ele segue falando do suicídio, dizendo que o mesmo ocorre com o suicídio. Então, hoje, esse tema que é difícil, a gente até evita. Nós sabemos, por exemplo, que existe quase que uma lei no jornalismo de não falar, de não publicar, porque acredita-se que incentiva. Mas nós, nas instituições que têm o dever de educar, vamos sim falar do desespero, porque uma pessoa que comete contra a própria vida não está equilibrada. É alguém doente, é alguém que se deixou abater pela dor, pelo sofrimento. E aqui, como ele diz, diante da nós espíritos falamos muito vicissitudes, né? São as grandes dificuldades, as tragédias, às vezes os obstáculos que nem são tão grandes, mas que nós muitas vezes achamos intransponíveis. Então, há determinadas situações que há pessoas que preferem, por fim, a vida, ou então ficam atormentadas, não conseguem mais trabalhar, ou caem em depressão, ou, como ele diz aqui, na loucura. E vamos entender loucura realmente esses atos de não acreditar mais em Deus, querer também morrer junto, é, deixar muitas vezes a própria família de qualquer maneira, não cuidar mais de ninguém. Então, são essas situações que ele vem dizendo. Quando você conhece o Espiritismo, você tem forças para lutar, porque você sabe que essa é apenas uma fase da vida, é um momento da vida, desta vida, que por mais que pareça longa, é curta em relação à eternidade. Então, quantas vidas nós já tivemos, quantas vezes enfrentamos problemas muito maiores. E aqui eu me recordo da Dona Ivone Pereira, que nesta última vida, com tantos problemas, conseguiu se manter firme. No entanto, em vidas anteriores, por questões afetivas, sentimentais, ela não conseguiu e pôs fim à vida. Então, é um ato de loucura, é um ato de desespero. Eu leio sempre, praticamente todos os dias, o livro do Batuíra, e tem páginas que nos confortam muito. Então, selecionei aqui um pedacinho só da página que ele fala de renovação espiritual, quando ele diz: estejamos no desempenho de nossas atividades normais, dentro daquele preceito do orai e vigiai, porquanto aqueles irmãos nossos do passado, a quem suplicamos renovação para eles e para nós,
muito dificilmente se dispõe a essa mesma renovação. Por que que eu trouxe? Porque a gente sabe que, e o doutor Bezerra vai falar isso, né, a loucura sob o novo prisma, quando ele escreve isso aqui encarnado como médico já espírita, eu vou repetir o nome do livro, A Loucura sobre o Novo Prisma. Ele diz que do número grande daquelas pessoas que estão com a tarja lá da loucura, na verdade se trata de obsessão. Então, existe sim uma influência muito grande dos espíritos desencarnados, deixando o desequilíbrio na pessoa, fazendo com que ela pense em suicídio, com que ela desista da vida ou enlouqueça. Então, quando ele diz, né, vamos orar e vigiar por conta daqueles irmãos do passado, a quem suplicamos renovação para ele e para nós, muito dificilmente se dispõe a essa mesma renovação. Tenhamos paciência e calma, bom ânimo e fé. E assim como usamos medicamento em certas doses e nas ocasiões certas, a fim de que o desequilíbrio do corpo desapareça em favor da saúde, adotemos comportamento análogo, mobilizando palavras de paz, amor e bênção ante as dificuldades da alma, para que se nos refaça a harmonia espiritual. Então, tristeza é algo que dificilmente a gente passa pela vida sem experimentar. Desânimo, desilusão, tudo isso existe. Mas quem tem fé em Deus, quem sabe, porque conhece, que temos todos espíritos amigos a nos sustentar, podemos orar e ganhar forças para superar e no dia seguinte amanhecer melhor. E, sobretudo, como diz o Batuíra, nada melhor do que o trabalho no bem. É dedicando ao trabalho no bem que a gente vai mudando as faixas mentais e entrando de novo na faixa vibratória da luz, do amor e da paz. Então vamos orar a Deus, nosso Pai, Senhor da vida. São tantos os que choram, são tantos os seus filhos que estão desanimados na terra, perdidos, se sentindo desamparados. Mas nós sabemos, Senhor, que as suas bênçãos alcançam a todos. E é assim que oramos por eles, para que também conheçam esse estado de espírito, de paz, de harmonia, de confiança que nós temos, porque temos a certeza da sua paternidade, temos a certeza de que não nos desampara. E queremos também, nessa tarde, orar por todos aqueles que enlouqueceram nas dores, aqueles que estão com as suas ideias atrapalhadas, estão completamente em nebulosas, sem conseguir ver a claridade. Que todos esses que anelam o suicídio, aqueles que estão em depressão, possam ser tocados em suas almas, levantados os seus espíritos e se percebam como filhos da luz. Queremos também orar por todos que sofrem as dores físicas, todos aqueles que passam a dificuldade da falta do pão à mesa, para que tenham coragem, para que tenham forças para superar a hora difícil. Abençoe a todos, Senhor. Abençoe todos aqueles que nos dois planos da vida se voltam para a casa de Batuíra, que os bons espíritos que lá atuam e que não nos desamparam estejam sempre ao alcance das nossas preces, que sejam solícitos aos nossos pedidos, para que juntos
possamos nos manter felizes, unidos na tarefa do bem que aquela casa nos conclama a fazer. Abençoe-nos a todos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus.